Shalom Brahá, continuando o nosso estudo de Pirkei Avot, hoje capítulo 1, Mishnah 2, 5.782. A Mishnah introdutória: todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, conforme está escrito, e teu povo será todo de justos. Eles herdarão a terra para sempre, ramo da minha plantação, obra de minhas mãos, para glorificar-me. Para nos lembrar que se nós nos atemos ao estudo da Torá e buscamos realmente transformar nossa vida através disso, nós alcançaremos essa justiça. E realmente no mundo vindouro, né? No tempo que vem, todos serão justos. Antes de iniciarmos a leitura da Torá, eu quero lembrar você que Rabi Yehuda Hanassi, que foi o compilador da Mishnah, isso no final do século III, início do século IV, ele estruturou de uma forma que pudéssemos entender por que nós estamos estudando. Então ele cria esse prólogo para criar em nosso coração que, se nós nos atermos a esse caminho, a esse Deret, Torah Deret, nós vamos subir e vamos levar este mundo ao mundo superior. Porque quando Deus age, a Torá, a palavra da Torá, é trazer o mundo superior para o mundo inferior, ou seja, para esse nosso. E quando nós oramos, né, nós vamos comentar isso um pouquinho mais na frente, quando nós servimos a Deus, nós levantamos esse mundo para cima. Então a intenção é trazer a unidade dos mundos superiores com os mundos inferiores. Ou seja, trazer a nossa alma, que vive no mundo material, e cada dia que passa mais delicado de viver nele, fazer com que essa casca deste mundo seja quebrada e a alma das pessoas que convivem conosco sejam elevadas também. Elevamos todo mundo em nossa volta, inclusive aquilo que é material. Então Rabi montou essas coisas exatamente para que a gente pudesse subir de degraus. A Mishnah, que nós lemos ontem, falando sobre a transmissão da Torá, né, e que nós devemos ser circunspectos nos nossos julgamentos, né? Devemos fazer discípulos, né, criar cerca na Torá, exatamente o início da caminhada. As coisas que nós temos que ter cuidado para poder estudar e ter a apreensão desse estudo, encher-nos com o conhecimento quando nós tomamos cuidado com isso. Hoje nós estamos estudando e aquilo está entrando dentro de mim. Então eu tenho que julgar aquilo que está entrando dentro de mim. E à medida que eu aprendo, eu distribuo, né, e compartilho. E protejo esse ensino. Protejo esse aprendizado e esse crescimento. Agora então nós vamos ler a Mishnah número 2, do capítulo 1, falando: Shimon, o justo, foi dos últimos participantes da grande assembleia. Ele costumava dizer: o mundo se mantém sob 3 coisas: a Torá, o serviço divino e a beneficência. Em hebraico, Shimon Sadik Chaya Misheyachei Knesset Agidolá. Hu Chaya Omer. Al Shelosha Devarim Aolan Omed. Al a Torá, Ve'al Avodá, Ve'al Gimilut Ahasidim. Quem estudou geometria analítica, ou a pura matemática, aprendeu que todo plano se estabelece no espaço através de 3 pontos. Ou seja, se você tem 3 pontos e os liga no espaço, essa parte interna deles forma um plano, seja inclinado, seja do jeito que for, e vai estar estável. Então tudo na natureza, olha que coisa linda, nós estamos falando de Elohim Hateva. Ou seja,
Deus, a ocultação de Deus na natureza. Então nós estamos falando de tentar revelar Deus na natureza. Shimon Assadik foi um Kohen Gadol no período mais ou menos 300 anos antes dessa era, ou seja, antes de Cristo. E ele conviveu com Alexandre o Grande. E ele foi usado por Deus para ir a Alexandre o Grande e falar que ele ia conquistar o mundo, que ia várias coisas, né? Eu trouxe uma profecia para ele tremenda. E Alexandre o Grande ficou tão amigo dele que sempre o consultava, sempre buscava através de Shimon Assadik, né? Simão o Justo, a Cohen, o Cohen, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, conselhos para si. Só que Alexandre era uma pessoa, vamos falar assim, um pagão, uma pessoa de valores mundanos, né? Quem sabe da vida dele fica até um pouco assustado. E ele quis honrar não só o Shimon, como todo Israel. Então ele falou assim: eu vou colocar uma estátua minha no pátio do templo. E isso criou uma situação super delicada. Então Shimon, na sua sabedoria, chegou a Alexandre e falou: olha, né, lógico, nas minhas palavras, falou assim: olha, meu querido, nós não podemos aceitar isso porque para o nosso Deus isso é uma ofensa. Então eu vou fazer uma coisa com o senhor, eu vou te prometer que todos os filhos de Israel dessa próxima geração vão ser chamados de Alexandre. E assim poder honrar o Senhor, não como estátua, mas na perpetuidade da vida de Israel, das gerações de Israel. E assim foi feito. E o nome Alexandre passou a fazer parte do vocabulário, da nomenclatura, ou seja, dos nomes usados em Israel. Então, vários descendentes de Shimon passaram a se chamar Alexandre por causa disso. E foi bem aceito. Então, a sabedoria de Shimon era algo que chegava a constranger. Então, ele traz esses 3 pontos para nós: Torá, Avodá e Gemlut HaHasidim. Ou seja, Torá, aquilo que vem dos céus, como nós falamos, a fonte pura de todo ensinamento, a fonte pura da estrutura, da ética e da vida humana. Texto tão perfeito que a nossa vida, a sua e a minha, está escrito lá em código matemático. Ou seja, a vida de todas as pessoas que já existiram, que existem, que existirão, e de tudo que tem, está escrito em código dentro desse livro. Ou seja, é o único texto, pelo menos conhecido, que você tem, que é ditado letra a letra pela boca de Deus, para a mão de um homem que foi Moshe, como nós vimos ontem, falando que ele entregou isso através da mão de Moisés. Ou seja, Moshe Beyad Moshe, ou seja, pela mão dele. Então Deus ditou e Moisés foi copilando letra por letra. Então a Torá, o estudo da Torá, isso que nós estamos buscando fazer, é que estrutura o mundo. Porque vai estruturar a sua vida, vai estruturar a sua alma, vai estruturar o seu ser, vai estruturar tudo o que você faz. Se você guia a sua vida por esses valores, haverá felicidade em sua volta, haverá paz. Há um livro sobre a ética dos pais, que é do rabino Gilberto Ventura, que eu recomendo, que é de uma simplicidade, de uma certeza fantástica. A mãe dele, no prólogo, na introdução, né, ela fala o seguinte, nome Dona Udla, ela fala assim: meu filho Rabino Ventura seguiu o caminho da Torá. Ele é um tesouro em minha vida. Portanto, ele é responsável pela nossa evolução. Que Hashem ilumine a cabeça e o coração de todos os seres humanos para viver feliz. Pois viver feliz é a melhor forma de viver em paz. Eu, sinceramente, de todas as dedicatórias que eu já li, nenhuma foi mais direta e simples do que essa.
seja, se nós vivemos pela Torá, se nós moldamos nossos valores e nossas atitudes pela Torá, nós vamos ser felizes. Porque ela é pura justiça. Então, ela vai trazer para quem nós nos relacionamos justiça para nós também. Isso traz paz no relacionamento, isso traz felicidade. Então, o primeiro ponto, a primeira base, a primeira perna dessa mesa é o estudo da Torá. E o segundo, ele fala avodá. Avodá quer dizer serviço. E o serviço tanto é o seu serviço religioso, suas orações, seus jejuns, tá? A sua busca incessante da sua alma com a presença de Deus, quanto o seu serviço na terra. Ou seja, nós vamos ver mais na frente, mas o Rabino Hillel falava que você não pode usar a Torá como uma pá. Ou seja, você tem que ter seu serviço, você tem que ter o seu trabalho. É fundamental que você trabalhe. Ou seja, você não pode... As pessoas confundem muito, às vezes, essa estrutura. Porque você tem o seu serviço religioso, seja para o judeu, você tem a sua reza diária, você tem minhá, você tem o serviço da tarde, você tem o serviço da noite, você tem o Shabat, você tem toda essa estrutura de adoração nossa que deve ser cumprida porque é uma ferramenta para servir a Deus. Mas a obra é feita pelas nossas mãos, é feita pela sua alma, pelo seu coração. Então, estar diante de Deus, o adorando, estar diante de Deus trabalhando, buscando sustento da sua casa com a base nos ensinamentos da Torá, nesse outro pé. É a segunda estrutura desse plano. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, e quanto mais nós nos entregamos ao nosso trabalho, tudo em equilíbrio, tudo de forma certa. Isso é tão forte que se você for na escritura cristã, você vai lá na carta aos Coríntios, se eu não me engano, Paulo fala, aquele que não trabalha, não coma. Aqueles que vivem dissolutamente entre os irmãos, aqueles que vivem filando dos outros, vamos falar assim. Não é isso. Nós devemos ajudar. Nós devemos ajudar as pessoas que não têm o entendimento. Aí nós voltamos a Mishnah 1, fazendo discípulos. Fazer discípulo é ensinar as pessoas. É ensinar as pessoas como viver. Se eu estou aprendendo a viver, ou seja, estou me aprendendo a relacionar com Deus e a relacionar com o meu próximo, que é o que condensa toda a Torá. Ama a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui dentro disso. A avodá, ou seja, o serviço, tem que estar dentro do nosso coração. Tudo que nós fazemos com as nossas mãos, como que para Deus. Vamos ver uma citação sobre isso mais na frente também. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, aí sim nós estamos falando da Sedaká. Nós estamos falando da justiça social. Gimlut ha-Hasidim. As atitudes de bondade. As ações de bondade. Aí nós estamos levando toda a nossa força de conhecimento de Torá, de estudo dela, de crescimento no seu estudo. E toda a nossa força de serviço, nossa força de produção, seja em oração, seja em jejum, seja no serviço religioso da sua sinagoga, da sua igreja, agora nós convertemos isso em amor ao próximo. Aqueles que não têm a condição de aprender, que não têm a condição de estudar e que sofrem e que morrem por causa disso. As atitudes de bondade é que estruturam o mundo. Porque é sabido que Deus criou o mundo através do atributo de Hesed, do atributo de bondade. Então, se nós levamos nosso coração dessa forma, levamos nossas ações dessa forma, que nós estamos falando aqui de ação. Ação de um coração, ação de amor, ação de relacionamento. Porque judaísmo, Torá é ação. A teoria existe para que a gente possa
praticar de forma correta. Sabe, não caia nesses movimentos que é só rezar, que é só profecia, que é só louvor. Isso é covardia. Isso é fugir do mundo. Isso é fugir da nossa obrigação para conosco, para a nossa família e aquilo que tem em volta da gente. E para fechar, o prólogo. Mishnah conclusiva. Rabi Hanania ben Akashia disse: o Santíssimo bendito seja. Queria tornar o povo de Israel puro, meritório, então lhe deu uma Torá extensa e uma multidão de mitzvot, como foi dito. O Eterno se compraz por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. Que a gente entenda que esse estudo vai trazer a Torá a todo o universo. Vai fazer com que o conhecimento da Torá se espalhe e se revele. E assim nós possamos ser participantes de toda essa bênção, tanto nesse mundo agora, quanto no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro. Shalom Brachá. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu gostei ou não gostei, fazer seus comentários, por favor, tá? E ativa o sininho para você receber a comunicação dos vídeos novos. Shalom, shalom, muita paz para você.